Por que Colossas não está entre as 7 igrejas do Apocalipse? No estudo do Apocalipse, especialmente no capítulo 2, capítulo 3, uma dúvida comum dos leitores atentos surge e várias pessoas já me fizeram essa questão anos atrás e também já respondi a esses irmãos. Por que a igreja como Colossas, Hierápolis ou Troades não foram incluídas entre as 7 igrejas da Ásia Menor mencionada por João? Que é a Ásia Menor mencionada por João. Por quê? Bem, eu considero uma pergunta legítima e importante. Porque Colossas, por exemplo, recebeu uma epístola direta do apóstolo Paulo, prova de sua relevância espiritual no primeiro século. No entanto, nós percebemos que o Senhor Jesus, ele apenas envia mensagens proféticas às igrejas no Apocalipse, e Colossas, sendo uma das províncias, até uma das cidades da província da Ásia Menor, não foi incluída nela. Será que, por facto dessa igreja e outras mencionadas, que fazem parte dessa província, não serem mencionadas, não serem incluídas, não foram incluídas nessa carta, será que isto indica uma perda de importância? Ou havia um critério mais profundo por trás da escolha das 7 igrejas? Então eu gostaria de tratar esses detalhes contigo e observarmos juntos essas observações, né? Esses detalhes, né? Que considero importante. Primeiro, eu observo que o objetivo do Senhor, né, não está ligado necessariamente com a perca da importância e consideração da igreja, mas sim por outros fatores que eu vou aqui partilhar contigo. Acredito eu ser estes, não todo, mas até então eu posso ter essa compreensão e essa iluminação. E ao estudar esse livro, consigo perceber alguns detalhes importantes. Primeiro é o significado do número 7, que é a totalidade espiritual. A primeira coisa que nós devemos considerar ao responder essas questões, primeiro é o número 7, que na mentalidade bíblica não é apenas um número quantitativo, mas é um número profundamente simbólico. Por quê? Porque na Escritura Sagrada nós encontramos, por exemplo, em Gênesis 2, capítulo 2, nós encontramos Deus concluiu a criação no 7º dia, que é plenitude. Em Levítico capítulo 4, você encontra referido muitas vezes mencionada 7 vezes o sangue era aspergido, 7 vezes, que é perfeição espiritual. E em Apocalipse nós vemos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que é ciclo completo. Então, eu observando isso, eu posso chegar e eu tenho, tentado, até o momento, tendo esta conclusão, que quando Jesus escolheu 7 igrejas reais da Ásia para se dirigir por meio de João, o objetivo não era listar todas as igrejas existentes, mas de usar 7 comunidades representativas para simbolizar a totalidade da igreja em todas as épocas. Quer dizer o quê? Que essas 7 igrejas refletem situações espirituais diferentes, desde fidelidade até apostasia, desde zelo até mordidão. Elas funcionam como espelhos espirituais nas quais toda a igreja de qualquer tempo pode se ver, pode se comparar. Isso me refiro a igrejas locais mesmo. E o segundo ponto que devemos também observar é o declínio geográfico e estratégico. Por quê? Porque Colossas era uma cidade situada no vale do rio Lico, na região da Frígia, próxima de Laodiceia e Hierápolis. Foi uma cidade importante nos séculos anteriores a Cristo, conhecida por sua produção têxtil, em especial lã, colossina, tingida de vermelho escuro, né? Tinha muita importância.
E durante o tempo do apóstolo Paulo, nós encontramos vários detalhes dessa igreja, que havia ali uma igreja ativa e firme, nessa cidade de Colossos, capítulo 1, versículo 2. Encontra essa referência. Paulo também nunca esteve pessoalmente em Colossas, que é Colossenses 2, versículo 1, mas enviou a carta por meio de Epáfras, que era um líder local, porque essa obra parece ser de Epáfras, filho de Paulo, né, espiritual. E havia uma forte ligação entre as igrejas de Colossas, Laodiceia e Hierápolis. Você vê essa relação em Colossenses 4, versículo 3 a 16. Então, houve um terremoto e uma decadência consequente por causa desse terremoto. Então, esse é foi um fator chave que eu considero também para a não inclusão de Colossas, por ter sido o grande terremoto que atingiu a região por volta de 60 a 61 d.C., mencionado por historiador como Tácito. Então, a Laodiceia, ela só se reergueu até rapidamente, rica, orgulhosa, autossuficiente, depois do declínio da Colossas. E porque ao lermos, por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo 17, isso explica a crítica do Senhor Jesus por causa dessa ascendência dessa cidade. E Colossas, enquanto Hierápolis e Laodiceia se reerguiam, em termos materiais, a cidade começou a ficar muito rica, muito orgulhosa e autossuficiente. Colossas, por outro lado, não recuperou sua relevância política nem comercial, tornando-se uma cidade secundária no fim do século I. E por volta de 95 d.C., quando João escreveu o Apocalipse, Colossas provavelmente não era mais um centro estratégico de comunicação ou influência, especialmente quando nós comparamos com cidades na rota postal como Éfeso, Minas e Pérgamo. Então eu percebo que houve um critério do Senhor para a escolha das 7 igrejas. Então as 7 igrejas mencionadas no Apocalipse não foram escolhidas ao acaso. Elas obedecem critérios claros. Entre elas eu vou aqui partilhar com você. Primeiro, temos localização estratégica. As 7 igrejas formam uma rota circular dentro da província da Ásia, que é a atual Turquia, iniciando por Éfeso e terminando em Laodiceia. Quer dizer, essa rota era usada pelo correio imperial romano, o que facilitaria a circulação da mensagem. Essas igrejas estavam localizadas em cidades com grande acesso comercial, centros administrativos ou religiosos, locais com grande trânsito de pessoas, com grande trânsito de pessoas e ideias. Então, Colossas, após o terremoto, provavelmente não estava mais integrada a essa rede principal de comunicação que ela estava anteriormente. E segundo, é diversidade espiritual e a sua representatividade. Você vê através da leitura desse texto, você percebe que cada igreja ela representa um tipo de situação espiritual. Primeiro, vamos ver. Primeiro, Éfeso tinha problema como abandono do primeiro amor e ela representa ortodoxia sem paixão. Esmirna é uma igreja sofredora e perseguida e ela representa igreja fiel sob pressão. Pérgamo era uma igreja tolerante ao erro doutrinário, quer dizer que ela representa compromisso com o mundo. Tiatira permitiu falsa profetisa e ela representa também contaminação interna, porque ela permitiu a falsa profetisa dentro dela. E Sardes é uma igreja com problema de fama, ela tinha fama que estava viva, mas estava morta, e é uma igreja que representa aparência sem vida espiritual. E Filadélfia tinha pouca força, mas guardou a palavra. Era uma igreja missionária, que representa uma igreja missionária e fiel. E Laodiceia era uma igreja mordidão e autossuficiente, quer dizer que uma igreja que representa indiferença espiritual. Se Colossas não apresentasse uma situação pastoral ou espiritual única, além das
que essas, além das já representadas por Laodiceia, Esmirna, por exemplo, não haveria razão para sua inclusão específica. E a última observação também que eu faço é a relação de Colossas com Laodiceia. Por quê? Porque as cartas de Paulo, eu observo assim, e você lendo cuidadosamente percebe essa relação estreita com Laodiceia. Então, a carta paulina revelam que a igreja de Colossas e Laodiceia eram igrejas irmãs, isto é, possivelmente fundadas por missionários como Epáfras, em conexão com o ministério de Paulo, que significa por serem cidade próxima uma das outras, e a relação de uma para com outra parece indicar haver uma proximidade tão grande. Então, era uma igreja como se fosse apenas uma, apesar de que são igrejas diferentes, em cidades diferentes, mas dentro da mesma província. Então você percebe que quando Paulo envia a carta aos Laodicenses, Paulo diz que ela também deve ser lida em Laodiceia. E que os colossenses também tinham que ler a carta que que Paulo escreveu para os laodicenses. Isso em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Então, isso mostra uma forte interdependência regional. Se a Laodiceia foi escolhida para receber uma das cartas proféticas, é possível que ela falasse em nome da região, incluindo igrejas menores como Colossas. Então, Colossas já estivesse sobre, como se ela já estivesse sobre influência pastoral estrutural de Laodiceia. Por quê? Porque você percebe que a crítica severa a Laodiceia, Nosso Senhor em Apocalipse, pode ter sido uma alerta coletivo para toda a região do Vale do Lico, incluindo Colossas. Então, essas são observações. E a última observação que eu faço de recomendação e também que ajuda nessa observação importante é que nós devemos perceber, né, e é fundamental que nós lembremos, que o fato da igreja de Colossos não estar entre as 7 igrejas não diminui o valor de Colossos diante de Deus. Outras igrejas bíblicas também ficaram fora. Por exemplo, Antioquia da Síria, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez, em Atos capítulo 11, versículo 26. Jerusalém, berço da igreja. Corinto, Tessalônica, Filipos e Roma. O foco que eu vejo e percebo do livro de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, não é geopolítico, mas pastoral e simbólico. O que significa que Deus sempre falou com cada igreja conforme sua situação, seja com cartas apostólicas ou com revelações proféticas. O que importa não é a visibilidade, mas a fidelidade ao chamado de Cristo. Então, resumindo, o que aprendemos com isto? Primeiro, é que a escolha das 7 igrejas, que deve ficar bem claro, a escolha das 7 igrejas do Apocalipse foi simbólica, estratégica e pastoral. Colossas provavelmente não foi incluída por estar em declínio urbano, influência após o terremoto e por não representar um novo perfil espiritual. E a sua proximidade com Laodiceia talvez indica que estivesse subordinada espiritualmente ou incluída indiretamente na mensagem. E a ausência no Apocalipse não significa menor valor espiritual. Por quê? Porque, como já referi, que Deus conhece cada igreja, mesmo as menores, aos olhos humanos. Então, eu conheço as tuas obras, Jesus conhece cada igreja, cada servo, cada situação. Então, que Deus te dê graça e abençoe em nome de Jesus. Estamos juntos. E espero que qualquer dúvida que tu tiveres, pode fazer a questão a mim. Entrei em contato através das minhas redes sociais, isto através do Servindo aos Irmãos, e a minha equipe, que meus irmãos poderão também ajudar a responder. Sou Luís da Silva, estamos juntos, que Deus te abençoe. Servindo aos Irmãos.